Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Sejam bem-vindos à Comissão de Inquérito, edição desta quarta-feira, 18 de setembro. Já sabe que pode acompanhar a Comissão de Inquérito também com transmissão vídeo no YouTube e nas redes sociais do Observador. Hoje recebemos o jurista e antigo dirigente do PSD, André Coelho Lima. Muito bom dia, obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Bom dia. Temos aqui um jogo, não é? Não sei se está pronto para pontuação. São 5 perguntas que lhe vamos fazer. Cada resposta certa vale 5 pontos. Temos ajudas caso não saiba. Aí só recebe 2 pontos. Caso tenha uma resposta errada, recebe 0. A ver, vamos como se sai na Comissão de Inquérito. O nosso convidado de hoje, André Coelho Lima. Sabemos que já disse, é muito competitivo e vem para ganhar os 5 pontos em cada pergunta, não é? Eu sou competitivo, mas não disse que vinha para ganhar os 5 pontos. Aliás, eu aos meus filhos, eles perguntam-me sempre porque é que eu não participo naqueles programas de cultura geral. Eu digo, já viste o que era a vergonha do pai chegar lá e falhar uma pergunta? Portanto, agora vocês vão sujeitar-me a isso. Toda a gente diz que no momento fica mais difícil, mas vai ver que vai correr bem. Nós gostamos muito de citações. Vamos começar com a primeira. Quem disse: Lucília Gago sai daqui a um mês e não vai deixar saudades? Muita gente pode ter dito isso. Mas esta foi recente. Sai daqui a um mês, não é? Pois sai daqui a um mês. Tem menos de uma semana. Bem, eu ia dizer Rui Rio, mas às tantas... Quer ajuda? É melhor ajuda. Vamos lá. Rui Rio, António Costa, Marcos Mendes. Rui Rio. Eu mantenho o Rui Rio. Não foi. Foi Marcos Mendes. Foi Marcos Mendes no domingo. António Costa não seria. No comentário. António Costa não neste seria. momento não. Acha que não? Acha que não? Acho que não diria. António Costa não diria. Nunca tem... Pensa, mas não diria. Pode pensar, mas nunca diria. E o André Coelho Lima diria? Diria essa mesma frase, sem dúvida, infelizmente. Porquê? Porquê? Porque penso que a Procuradora-Geral da República não soube interpretar devidamente a sua função, ou seja, interpretou a sua função confundindo-a com a do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, quando a Procuradora é um lugar político, não é? Não é apenas o líder dos Procuradores da República, dos Procuradores do Ministério Público, é algo mais do que isso, é alguém que tem que fazer a síntese, portanto está a gerir uma parte fundamental do equilíbrio do sistema, do equilíbrio de poderes, e tem que o fazer interligando com os demais. Ela fê-lo isolando-se e, sobretudo, nunca sendo capaz de fazer autocrítica, não é? Esta última audição na Assembleia da República foi, quer dizer, aquele exemplo terrível das mulheres e dos 90% de mulheres, para além daquilo que significa em tudo o que foi atacado, é o extremo a que se vai para justificar atrasos, enfim, esteve sempre à defesa, ou seja, nunca se viu a si própria como alguém que está acima do sistema que lidera, e é assim que devia ter sido. O André assina o Manifesto dos 50, que pede uma reforma na Justiça. Não é um manifesto demasiadamente dirigido à Procuradora e menos ao sistema? Eu espero que não. E estou lá para que não seja. Não para isso, não sou eu que sou o garante disso mesmo, mas eu, ao estar, estou por essa razão. Nunca poderia, enfim, a quantidade de pessoas que estão envolvidas no manifesto envolverem-se apenas com um objetivo, até porque ele terminaria daqui a um mês. Não, é de facto dar importância a uma das áreas, lá está, do triunvirato sistema de poder, que é a justiça, que não tem tido essa atenção, não tem tido essa interligação com os demais poderes. Acho que é preciso, sobretudo, fazer uma certa pedagogia relativamente ao equilíbrio de poderes. Mas temos um problema no sistema, nomeadamente no Ministério Público, ou é uma questão de interpretação de cada PGR quando exerce o cargo? Eu acho que é um problema de cultura, sim. Eu acho, por exemplo, algo que nunca deveria suceder. A opinião pública, em geral, enfim, tem considerado este mandato um mandato que não foi positivo. Mas se for perguntar dentro do Ministério Público, eu diria que 90% consideram extremamente positivo. Isto não pode acontecer. Não quer dizer que uns estão certos ou outros estão errados. Quer dizer que não pode haver este divórcio entre o sistema de justiça e os outros poderes. É este o ponto, não é? Muito bem, vamos em frente então. Porque agora está com 0 pontos. Vamos, agora, esta é Estou a brilhar. André Coelho Lima, esta é muito fácil, acho eu. É mais uma citação. Quem disse: a política precisa de um banho de ética?
Rui Rio. Aí estão os primeiros 5 pontos. Em 2015, antes de avançar para a liderança do PSD, acha que Rui Rio é um incompreendido até certo ponto na política portuguesa? Eu acho que sim. Eu acho que Rui Rio é das pessoas mais bem intencionadas que tivemos na política portuguesa. Isso disso não tenho a menor dúvida. Alguém de uma seriedade à prova de bala, mas que está muito pouco disponível, teve sempre pouco disponível para, às vezes, jogar o jogo que é preciso jogar. Talvez seja isto que o melhor que Mas teve sucesso a nível autárquico, foi eleito várias vezes presidente da Câmara do Porto. Porque é que não conseguiu o mesmo sucesso a nível nacional? Não é a mesma coisa, não é? Apesar do Porto ser o Porto e Lisboa ser Lisboa, uma batalha autárquica não é bem a mesma coisa. Também mas enfrentou poderes instituídos da cidade. Aliás, chegou à presidência precisamente foi numa altura em que Fernando Gomes ia regressar, em que o Futebol Clube de Porto tinha um peso muito grande. Reforça a presidência por isso, não é? Ele, no fundo, combateu todos os poderes instituídos e o povo, de alguma forma, reconduziu ou deu-lhe essa confiança. Eu penso que é mais fácil isto acontecer num contexto autárquico do que num contexto nacional. Acho isto claramente. Luís Montenegro está a ser um bom primeiro-ministro? Julgo que sim. Diferente daquilo que seria Rui Rio, seguramente. É difícil fazer essa apreciação. Diferente, de certeza. Eles são muito diferentes, não é? Mas eu até acho... Porque é que eu hesitei? Porque Luís Montenegro tem tido uma forma de estar à frente do governo que não é muito de acordo com aquilo que foi o seu percurso até aqui. Ou seja, tem sido muito mais conciso, muito mais moderado, sereno, tem falado pouco, e isso não era muito o seu registro. É um tribuno. Luís Montenegro sempre foi um grande tribuno. E, portanto, tem tido uma forma de governar diferente da que tinha até aqui. Porquê que isso aconteceu? O que é que acha? Está a ser assessorado? Não, eu julgo que... Vamos a ver, a certa altura, julgo que foi aqui no Observador, no Congresso do PSD, perguntaram-me se ele estava preparado para ser Primeiro-Ministro. E eu disse que nunca ninguém está preparado para ser Primeiro-Ministro. Não há cursos para ser Primeiro-Ministro, nem, enfim, não é? Uma pessoa chega lá, em princípio, nunca tendo sido, não é? Depois nós vestimos o fato, não é? Veste-se o fato. E acho que é um pouco isso. O hábito faz o monge. O hábito faz o monge. Acha que o Governo e Luís Montenegro estão a gerir bem o dossiê orçamental? Julgo que sim. Isso definitivamente, sobretudo, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista tático, porque, veja bem, se o orçamento se pode aprovar tanto com o Chega como com o PS, era fácil dar um qualquer sinal no sentido do Chega, e até era, enfim, vinha em conformidade com coisas que foram ditas no passado, mas agora já esquecidas, relativamente ao posicionamento estratégico que o PSD devia ter. O não é não. Não foi depois. Antes do não é não. Antes do não é não, o PSD devia ser a locomotiva da direita. Eu combati contra isso, não é? Portanto, nós não combatemos, espero eu, pessoas contra pessoas, combatemos por ideias. E eu, essa ideia nunca me galvanizaria, nunca. E, portanto, o não é não, eu já me revejo nisso e aí eu estou... Mas Rui Rio sempre foi muito mais ambíguo, nunca disse não é não em relação ao Chega. Sim, é verdade. É uma coisa absolutamente paradoxal, mas ele dizer disse... E disse de forma clara. Aliás, ele até disse assim: só há 2 partidos com os quais nunca haveria entendimentos, com o Chega e com o Partido Comunista. Penso que era isto, e o Bloco de Esquerda. Aliás, não eram 2, eram 3, mas 2 setores, não é? Ele disse isto numa entrevista, já não sei se o Cacique, ou já não me recordo. Disse-o, mas enfim, talvez tenha deixado a porta entreaberta demasiadamente. Rui Rio tem esse compromisso com a seriedade, que é nunca dizer algo no dia de hoje que amanhã possa ser acusado de ter dito o contrário, não é? E, portanto, fica... Às vezes tem essas declarações ambíguas para alguém que estava o mais distante possível do Chega. Isso foi muito aproveitado pelo PS, em campanha. É um facto. Deixou esse trunfo também ao seu opositor. Pode ter ajudado a explicar não ter conseguido a tal vitória que nas autárquicas. Nas autárquicas, nas legislativas? Sim. Ao contrário do que conseguiu nas autárquicas. Foram duas, não é? Mas isso nas de 2022, sim. Nas 2022, sim, sem dúvida. Acho que esse foi um dos motivos. Bom, 5 pontos. Vamos à terceira pergunta. Quantos guardas prisionais estavam de serviço em Val dos Judeus há semana e meia, quando se evadiram os 5 prisioneiros? Caramba, que eu sabia esse número de cor. Sabia esse número, pois. Andou na nossa cabeça. Eram as cerca de 200 câmaras de videovigilância e os guardas. Não sei se eles eram. Diga lá. Eu diria 30.
Diga lá. 35. Não, os médicos Não sei se Já quer não lembro, mas era assim um número, que me dizer-nos. incomodou Era a pensar idade, como é que estava era- tanta gente. Não está muito longe, não. A não estou idade muito de longe. Cristo na cruz. A idade que foi, estava no meio. Estava aqui, estava Então, perto. Então foram Falei? quantos? Ah, É que nós gostamos de dar pontos. Foram quantos? 27. não, então. Então foram 33. 33. Diga lá. Confundiu Jesus Cristo com o clube dos 27. Dos não é? 27. Jimi Hendrix e Joplin. Mas foi mesmo. Mas é Eu que foi percebi, mesmo. Eu percebi. Mas é que foi mesmo. Foi mesmo. Foi Mas é que mesmo. foi mesmo. Cristo Superstar confundiu com este Superstar. Quem é que são os responsáveis por aquilo que aconteceu? Como é que se chega a uma situação destas? Estamos a falar de Val dos Judeus. Os Val Valdos dos Judeus. Eu acho que os responsáveis somos todos nós. E somos mesmo todos nós. E vou-vos dizer que é uma coisa que me tem irritado nestes últimos dias, no debate que tem existido sobre os incêndios. É que vamos agora ouvir, pelo menos até domingo, se correr bem até domingo, pessoas a dizer o que é que deve ser feito nos terrenos, nisto. E depois a partir de domingo nunca mais vocês não vão perguntar, as pessoas não se vão perguntar e tudo passa. Acontece a mesma coisa com o sistema prisional. Sim, mas É há um tempo mediático e há um tempo político. Não há dúvida, era aí que eu ia dizer. Ou seja, a responsabilidade que sobra para além disto é a responsabilidade de quem governa, não é? Sem dúvida alguma. A verdade é que o sistema prisional foi sempre o parente pobre da justiça, sempre. Nunca deu grandes problemas, apesar de termos ouvido nestes últimos dias que o número de evasões anda dentro da média, não é? Nunca deu grandes problemas, esta é que foi mais mediatizada, mas com déficit de investimento, que é transversal em todos os setores, o sistema prisional é sempre o que ficava para o último. E nós no Parlamento temos bem consciência disso. Aliás, ouviram todos os responsáveis políticos a dizer: nós temos conhecimento disto, nós sabemos muito bem que isto que é assim. Há relatórios e mais relatórios, só que, enfim, nunca foi uma área prioritária até, enfim, o povo diz: casa roubada, trancas à porta. Nunca se põe trancas à porta. Antes da casa ser roubada, vai ser a mesma coisa. Também se ouviu muitas vezes dizer que não tem peso eleitoral, que é uma população que não ganha votos, não representa. Sim, mas a muitos votos. segurança tem grande peso eleitoral. E ao se falar no sistema prisional, não é? Tanto se fala na população prisional como se fala na segurança de quem está cá fora, que foi no fundo, Sim, mas felizmente não parece se... que a preocupação agora foi mais essa do que propriamente até as condições das prisões. É verdade. O debate O político chamado alarme social. em torno do sistema prisional foi sempre nas condições, que são péssimas no nosso país. São E péssimas. Portugal tem sido condenado. Tem sido condenado sucessivamente no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que tenho ouvido dizer aqui muitas vezes direitos do homem. Mas, Entretanto já mudou. pois, enfim. Mas a verdade é que, sim, foi mais esse tema que se pegou da segurança de quem está cá fora, que até é uma coisa, enfim, pouco... Enfim, não é a forma correta de se pegar no assunto, não é? Porque alguém estava a cumprir uma pena, a pena tem um objetivo, tem vários objetivos, tem um objetivo obviamente de punição, mas também de ressocialização, convém nunca esquecer, e de dissuasão. Ora, aqui o efeito de dissuasão das penas se sobra claramente quando se percebe que se evadiram criminosos, enfim, com penas máximas, não é? Vamos à quarta pergunta. Vamos à quarta pergunta. Isto vai com quantos pontos? Acho que só tem 5 já. Ai, ai. Eu sou capaz de bater o Não, recorde mínimo. não, esta vai acertar. Nas próximas. Eu espero estar a dizer isto bem. Como se chama o número das festas nicolinas cuja data muda de ano para ano? Enfim, essa aí está a dizer bem, Nicolinas, que é de São Nicolau. Portanto, cuja data muda de ano para ano, data... A data, portanto, as festas, As festas são sempre na nos mesma mesmos altura. dias. Mas há uma das atividades, um dos números que não tem uma data fixa. Isso são as roubalheiras. Certíssimo. Até já se eu errava com a pergunta sobre as Nicolinas. Para contextualizar Já não voltava contexto, a não é? casa. Agora é preciso Agora um tem que contexto, Estão a falar em códigos, não é? porque estas festas são festas em Guimarães. Pois, exato. Exato. E já esteve envolvido, não sei se continua a estar na organização das festas. Não é isso. O Estas que festas... eu acho que eles não sabem é que muita gente conhece as Nicolinas como o Pinheiro. Isso. Que é um dos É o número eventos. mais, enfim, a que leva noite do 50 mil Pinheiro. pessoas às ruas, não é? É a abertura das festas. Não, mas eu já agora digo-vos, as festas nicolinas têm mais de 350 anos, são das tradições académicas mais antigas da Europa e têm a especificidade de ser organizado, por isso é que era impossível eu organizá-las, por estudantes do ensino secundário. Portanto, eu fiz parte da comissão organizadora, sim, quando fui do ensino secundário, mas são só uns miúdos de entre 16 e 18 anos que organizam uma coisa que leva, nesse dia, 50 mil pessoas às ruas. Portanto, é uma coisa bestial. E, sobretudo, é uma coisa com
enormíssima tradição, ou seja, é um peso brutal que ali existe. Aliás, discute-se, enfim... Também com muitos litros de cerveja. Bastante. Esse é um dos problemas, eu ia falar na classificação do património da humanidade. De sangue também nas peles dos nas tambores. Peles dos tambores, mas tem a dimensão antropológica que é muito interessante. Aquilo tem vários toques nos tambores, não é? Nós chamamos-lhe caixas e bombos, tem vários toques que nunca foram ensinados, ou seja, não há nenhuma escola, não há financiamentos públicos para manter a tradição, ela mantém-se de geração em geração, de pais para filhos, de irmãos mais velhos para mais novos, naturalmente, em mais de 300 anos. Muito rápido. É a roubalheira? Eu fiquei com dúvidas agora, eu próprio fiquei com dúvidas. A roubalheira é mesmo isso, durante a noite os miúdos vão, aliás a roubalheira teve interrompida durante uma série de anos porque houve roubos a sério, portanto eles assaltam as casas e no centro, enfim, no Rocio de Guimarães, que é o Toural, aparecem lá os objetos roubados. Já roubaram bois, cavalos, balizas do complexo esportivo de Vitória. Muito rapidamente. Os donos vão lá recuperar. Claro. Tem um papel em casa a dizer foi assaltado nas festas de Colinas, vai ao Toural buscar. Já percebemos que tem essa ligação profunda a Guimarães. Fazem falta mais cidades de média dimensão fortes em Portugal? Que grande pergunta. Fazem mesmo falta. Eu acho que é o maior déficit de desenvolvimento que nós temos, porque o primeiro deles é populacional, e vi ainda há pouco um estudo sobre isso. O maior que temos é exatamente esse. Nós termos um desenvolvimento demasiado sul-americanizado, com grandes urbes como Lisboa e Porto, mas sobretudo Lisboa, e não termos quase nenhuma cidade. O que Braga terá 100 mil habitantes. Nem sei se tem. A cidade de Braga não tem. O concelho tem mais. Sim. Mas nem sei se Braga tem. Nós não temos uma cidade com 100 mil habitantes. Não é possível sermos competitivos. Pegarmos em toda a massa crítica que temos e ela desenvolver-se no seu próprio meio, não é? Ou seja, as pessoas têm que vir para aqui. Tem que vir para aqui, para Lisboa, onde conseguem ter um amparo para as suas capacidades, para os... Isso é péssimo para o país. Acho que não é mensurável o quão mau isso nos faz. Ora bem, temos de avançar. Está com 10 pontos, André Está com Coelho 10 Lima. pontos, Já muito digno. duas E vai acertar na próxima. Isso deve ter sido a minha média. Cruel, a minha média do liceu e a minha média da universidade. Aos 15. Do Martim Sarmento ou da Francisco de Holanda? Martim Sarmento, do Liceu de Guimarães. Do Liceu de Guimarães, exato. Vamos a uma pergunta sobre o Vitória Sport Clube. Como se chamava o primeiro campo de futebol usado pelo Vitória Sport Clube desde a sua fundação, em 1922, e até 1924? Até 24, eu ia dizer que é o Bem Lhe Vai. O primeiro foi... Ora bem, eu acho que esse é o quarto. O Bem Lhe Vai ao quarto? Pelo menos então é o que diz a internet. Então dá uma ajuda, Isso não vale. Então eu vou dar 3 ajudas. Nem os vitorianos sabem. Esse já sabe que não é. Só sabemos que... calma, nós temos agora o Afonso Henriques. Antes o mesmo estádio era o Municipal de Guimarães. Antes era o campo da Amorosa. Antes era o campo de Bem Lhe Vai. E para trás já é a proto-história. Para trás ainda tem Campo da Perdiz, Campo do Zé... Perdiz, lembro-me. Campo do Zé Minotes e Campo da Atouguia. Qual destes 3? Qual destes 3? É o campo da Atouguia. O primeiro é o campo da Atouguia. 15 pontos, subiu a média rapidamente. Nada mal. 12. Tinha uma boa ajuda. Eu tive 3 hipóteses. Pode ter. Vamos pôr aqui os 2 pontos. Tinha só uma pergunta muito rápida, porque ainda há dias, creio que há 1 ou 2 dias, a Fundação Francisco Manuel dos Santos revelou um estudo que prova que o futebol e a política são as áreas mais expostas à corrupção em Portugal. E depois há outra questão que é também há alguma proximidade que é vista como demasiada entre estas duas áreas, futebol e política. Concorda? Eu concordo do ponto de vista factual. Quando vi isso não gostei de ver, porque eu adoro futebol e gosto muito do Vitória e gosto sobretudo de fazer na minha vida aquilo que quero, aquilo que gosto de fazer, e portanto, apesar de saber que não é politicamente correto quem está envolvido politicamente estar demasiado exposto ao futebol, isto nos anos 90 e 80 até era bem visto, não é? Lembramos de Santana Lopes ter sido presidente do Sporting e Valentim Loureiro, mas Valentim Loureiro foi do futebol para a política, Santana Lopes não, veio ao futebol e regressou à política. Adelino Ferreira Torres. Isso houve várias. Avelino Ferreira Torres, enfim, só ajudou o futebol, foi assim um bocado quase como Mesquita Machado no Braga, mas
Acho que isso é factual. Isso o perigo da ligação é o populismo, não é? É a ligação ao futebol com objetivos de benefícios políticos. Isso sim deve ser condenado manifestamente. Agora, acho que as pessoas devem ser pessoas. Eu revejo-me numa figura, que é Jorge Sampaio, que dizia sempre, eu cito muitas vezes uma frase dele, sportinguista, dizia que a única coisa que o trazia à irracionalidade era ver o Sporting. Eu digo o mesmo quanto a ver o Vitória. E não quero que tirem essa parte de mim. E não deixo que tirem essa parte de mim. Enfim, o Oscar Wilde dizia que só somos verdadeiramente livres se formos e pensarmos exatamente aquilo que queremos pensar. E, portanto, aqui é mal utilizado este exemplo para uma coisa tão pequena como uma ligação entre o futebol e a política. Mas, sim, eu muitas vezes me pergunto isso e tenho quase que uma distância higiênica, mas há uma distância que eu nunca tenho, que é de ir ao estádio para o meu sítio, isso aí nunca perco, porque é uma paixão desde sempre. Um adepto do Vitória Sport Clube hoje na comissão de inquérito, André Coelho Lima, faz 12 pontos na nossa comissão de inquérito. Muito digno. Muito digno. André Coelho Lima, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador e esta comissão de inquérito. Obrigado.